Obrigado a Maria Eduarda por a linda mensagem. Eu não sabia que Maria Eduarda tinha esse dom aí e esse contralto tão bonito, né? Deus te abençoe. Bom dia, igreja, bom sábado. Que bom estar com vocês novamente. Eu só estou um pouco triste porque o pastor Alexandre disse: esse é seu último ano aí. E passa tão rápido, né, irmãos? 3 anos já se passaram e a gente está adentrando o último ano meu aqui. Já pensou? O 4º ano. Mas a vida segue, né? Essa é a vida. Queridos, Nilvana estava me mostrando ali uma reportagem, não sei se é verdadeira, que o Rio de Janeiro é a 2ª capital mais quente do planeta. Mas tem hora que a gente sente mesmo isso, né? Na pele. Basta sair meio-dia, 1h da tarde aí. Ou 6h da manhã. Mas não sei, eu tive o privilégio de passar 23 dias agora no Peru, e lá não passava de 25 graus. Girava entre 16 e 25 graus. Estava bem tranquilo. O Eduardo me falou que passou uns dias também lá em Campos do Jordão. Campos do Jordão é tranquilo, não precisa nem dizer, né? Não precisa de ar-condicionado, nada disso. Mas, irmãos, eu creio piamente que isso são prenúncios do fim. Eu creio que são as pragas de Deus do 7º selo, da igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. E não pense que vai melhorar. A coisa só tende a piorar. Até porque a Bíblia, Apocalipse, diz que o sol vai esquentar 7 vezes mais e vai matar a 1/3 da população do mundo. Então, meus amigos, quem tiver com Cristo está seguro. Quem não tiver com Ele vai ser muito terrível, muito terrível. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 27. Efésios 5, 27. Quantos aqui creem que essa igreja de hoje, que nós estamos vivendo hoje, nos últimos dias, será uma igreja tão fervorosa quanto foi a igreja no Pentecostes? Quantos acreditam nisso? Deixa eu ver as mãos. Nossa, bem poucos, viu, Eduardo? Irmão Ciro? Bem poucos acreditam. Mas depois desse sermão eu vou perguntar no final quantos acreditam, tá bom? A mesma pergunta eu vou fazer. Vamos orar? Querido Deus, estamos com a Tua palavra aberta. Abre também o nosso coração e mente a compreendê-la, ó Deus, e colocar em prática em nossa vida por Jesus. Amém. Eu só pediria que providenciasse um pouquinho de água para mim. O mundo, irmãos, caminha para o último dia da ceifa. Obrigado, irmã. E logo haverá uma mudança radical em nosso mundo, ou na história daqueles que professam ser filhos de Deus. Para uns, a volta de Jesus será o início de uma nova era, de um novo tempo, uma era de paz e alegria. Mas para outros será dias de grande tristeza, lamento e de terror e de assombro. Só haverá 2 tipos
de pessoas, duas classes de pessoas. No que diz respeito à salvação, no que diz respeito a nossas escolhas entre a vida e a morte, não existe partido de centro, como existe no Brasil. Não existe. Ou você está do lado da verdade, ou está do lado da mentira. Ou você está salvo, ou está perdido. Esse grande evento, irmãos, será precedido, aliás, por uma extraordinária manifestação do poder de Deus. E eu estou falando aqui do poder de Deus da igreja, na igreja, entre nós. E eu estou falando aqui mais pessoalmente de mim e de você, porque nós somos a igreja. Elevando a essa igreja a condição de igreja gloriosa, sem mácula e sem defeito. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, Efésios 5, 27. Amém? Ora, se Cristo vê essa igreja com capacidade de ser apresentada a Ele como uma igreja gloriosa, sem ruga, sem defeito, é possível essa igreja dos nossos dias ser a igreja de Deus? Sim ou não? Se Ele acha que é capaz, então é possível, irmãos? É possível. Interessante que o livro de Efésios, capítulo 5, está falando aqui sobre casamento, sobre Cristo e a sua noiva. A noiva de Cristo é a igreja, somos nós. Então, quando a igreja de Cristo se apresenta ao noivo, ela precisa estar o quê? Pura, sem mácula, irrepreensível, sem defeito. Irrepreensível é uma pessoa que não precisa ser repreendida. Quando você diz, olha, aquele fulano precisa ser repreendido. Mas a igreja de Deus precisa ser apresentada a Ele sem defeito. Uma igreja irrepreensível. Então, aqui nós vemos que a condição contida nas palavras santa e sem defeito, irmãos, é o sonho de Deus com relação à sua igreja. Ele sonha com essa igreja assim, a qual ainda não se deu conta de que está embalada num sono laodiceano. Quer você queira ou não, nós vivemos no tempo da igreja de Laodiceia. Nós não somos Filadélfia. Nós somos Laodiceia. O tempo de Filadélfia passou, era a igreja maravilhosa. Mas não estamos mais no tempo de Filadélfia. A história não volta atrás. A história, o 1 segundo que se passou, não tem como voltar mais. Quem dera que pudesse voltar para a gente consertar algumas coisas. Mas a história, ela não mente. Você pode até tentar colocar um fake news, né? Na história, e é o que está mais acontecendo hoje. Mas no momento que é descoberto, ela passa a ser uma história verdadeira. E se ela não for descoberta, for uma mentira, ela não vai se sustentar na história. E ele, irmãos, lá em Apocalipse 3, 16 a 17, outro texto que eu gostaria que alguém lesse, por favor, para mim. Mostra a maneira que Deus quer ver a sua igreja hoje. Apocalipse 3, 16 a 17. Aliás, ele está mostrando aí que igreja? Que igreja é essa aí? Laodiceia. A igreja dos últimos dias, dos nossos dias. A igreja pobre, cega, nua, uma igreja, que mais? Não é só isso que diz aí. Morna, miserável.
Algumas traduções dizem uma igreja miserável. Olha aqui. Mas, no fim, Deus diz que essa igreja, ela se tornará o quê? Uma igreja santa e sem defeito. Deus quer uma igreja peregrina nesse mundo, irmãos, e não uma igreja acomodada. Uma igreja acomodada é uma igreja que, bom, eu estou feliz aqui, estou contente, não me importo o que está acontecendo lá no outro lado do mundo. Ou então do lado da minha casa. É uma igreja acomodada. Deus não quer uma igreja acomodada. Deus quer uma igreja peregrina. Se eles sonham com a igreja pura, é porque isso é possível. Quando, porém, isso vai ocorrer, irmãos? Essa é uma pergunta. Quando é que vai ocorrer isso? Como sairemos da condição de igreja repreensível para a condição de igreja irrepreensível? Porque hoje, o que mais a igreja necessita é de repreensão. E é ruim da repreensão, né? É uma coisa que difícil. Você chegar para o irmão e dizer, irmão, você está em pecado, você está fazendo isso. Mas nós vivemos nessa época, onde todo o tempo nós temos que estar repreendendo alguém, ou sendo repreendido. Então, como sairemos da condição de igreja repreensível para a condição de igreja irrepreensível? Lamentavelmente, irmãos, a maioria das pessoas estão mais preocupadas com o quando do que com o como. E muitos perguntam, quando a igreja será pura? Não fique preocupado com o quando, mas como. O quando cairá a chuva seródia? Quando vai acontecer isso? Vai acontecer aquilo? Se persistirmos no quando, esqueceremos do como. Se negligenciarmos o como, a igreja entrará no terceiro milênio como chegou no final do segundo, morna e apática. Mais para o comportamento de Marta do que a atitude de Maria. Lucas 10, 38, 42. Nós não vamos ler porque é a história do contexto ali de Maria e Marta, né? Às vezes as coisas boas da vida podem sufocar a presença de Deus em nós. E aqui eu quero dar um recado muito especialmente para os líderes. E eu me incluo também. Nós temos que ter muito cuidado de estar trabalhando demais para a obra de Deus e esquecermos do Senhor da obra. E eu me incluo nisso. Porque eu tenho visto colegas saindo do ministério, muitos, todo ano, porque se dedicaram demais para a obra de Deus e esqueceram o Senhor da obra. E vocês presenciam isso também. Não só com pastores, também como líderes, anciões, que têm saído, às vezes cansados demais, exaustos pelo trabalho. E o trabalho não é para só ser feito pelo Eduardo, pelo pastor Javan, pelo irmão Ciro, não. A responsabilidade é de todos, porque Deus vai requerer de cada um. Mas não devemos aceitar essa condição, irmãos. Como cristãos da hora undécima, devemos reagir à síndrome do quando. Por quê? Por que devemos reagir? Porque o quando encerra apenas curiosidade, acomodação. Quando Jesus disse, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Está lá em Marcos 13, versículo 32. Ele estava descartando aqui a nossa atenção para o quando e levando a nossa atenção para o como. Então a ênfase de Jesus aqui recai em nosso senso de responsabilidade.
e não em nossa curiosidade. E, infelizmente, nós vivemos numa era de curiosidade, né? As pessoas não têm mais paciência, eles querem responder e ter respostas instantâneas. Você vê isso pelo WhatsApp. A pessoa manda um WhatsApp ali e, às vezes, a pessoa quer uma resposta instantânea, não sabe nem o que é que a pessoa está fazendo do outro lado. Se está trabalhando, se não está com o WhatsApp na hora no celular. Tudo tem que ser muito instantâneo e isso não é bom. A ênfase de Jesus, irmãos, é sempre sobre a nossa responsabilidade na igreja. Como missionários. Missionários dentro do nosso lar mesmo. Não. Você não precisa ir além mar. Talvez um ou outro Deus chame para que você saia e vá além mar. Mas Deus quer você começando a salvar os seus, os que estão ali ao seu redor. Não podemos negar as bênçãos de Deus em favor do seu povo. Mas seria triste vermos a igreja no mesmo estado em que se encontra hoje, daqui a 10, 20, 30 anos. Até porque eu espero que Jesus não demore tanto para vir, porque senão nós vamos sofrer isso na pele, viu? E eu não estou falando aqui só do calor, não. É de muitas coisas que já estão acontecendo. Algumas pragas já estão acontecendo, irmãos. Talvez não assim de âmbito, porque nós sabemos que na hora 1/10 ou no fechamento da porta da graça, as pragas vão cair todas em um ano. Numa proporção mundial, todas. Mas elas já estão acontecendo algumas. Eu estava ouvindo uma conversa do pastor, do que faz de arqueologia, pastor Rodrigo Silva. Eu nunca tinha observado isso. Eu disse, não é que ele está com a razão mesmo. O que diz o Apocalipse? Diz que as águas se tornarão em sangue como de um morto. Irmãos, os rios das grandes capitais do Rio de Janeiro, do Recife, elas já estão assim. Do Tietê, em São Paulo. São rios escuros e fédidos. Porque o que é o sangue de um morto? Ele é escuro e fédido. Ele não tem ele não vai não é o sangue, ele não fica vermelho. O sangue de um morto se transforma em algo escuro, ele não é vermelho. Eu disse, ele me explicando isso, né? Eu disse, ele tem razão. Porque o que mais a gente vê nessas grandes cidades são rios fédidos e escuros. Sem dúvida, irmãos, há coisas maravilhosas no cenário atual da igreja. Seu crescimento numérico é uma delas. O ano passado nós batizamos se eu não me engano, 114 ou foi 115 pessoas. Amém? No distrito. Aliás, desculpe. 115%. Nós atingimos 115% do alvo. O nosso alvo foi 45% do distrito, que foi alcançado só pela igreja de Nova Iguaçu. Amém? E o restante foi do distrito. Então foi ao todo uns 55 batismos aí. 60 batismos quase. Então dá um total de 115% mais ou menos. Então houve um crescimento numérico. A participação de uma parcela dos membros da igreja também na missão. O trabalho das instituições médicas e educacionais, que são muito fortes. Eu acabo de vir, cheguei na quinta-feira de madrugada, de uma universidade, onde eu passei 23 dias, a Universidade Peruana União. Eu pude assistir a primeira formação de médicos, 29 médicos adventistas se formando, jovens. Então nós temos um nome
A educação adventista, ela é mais forte mesmo que se brincar do que o nome adventista, a igreja no mundo. Ela é muito respeitada. E os hospitais também, né? Lá tem o Hope, aqui tem o Silvestre. A obra de publicação também é muito forte no Brasil e no mundo. Mas chegou o momento em que a igreja precisa fazer uma reflexão, irmãos, ampla e profunda. O aspecto salvífico da igreja deve prevalecer sobre o institucional. Porque Deus não vai salvar prédios, Deus vai salvar pessoas. Então o aspecto salvífico dela deve estar sempre acima do institucional. E é por isso que a educação trabalha para salvar. Os hospitais trabalham para salvar. E nem se fala a igreja, né? A igreja, ela vive para salvar. Dá-se mais atenção aos pregadores do que mesmo a mensagem. Eu estou pregando aqui para vocês, mas eu sei que tem pessoas aqui que gostam de pregador movimentado, né? Gosta de pregador cheio de gás. Não tem nenhum pecado nisso. Talvez seja o seu gosto e eu respeito o seu gosto, né? Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que gostam de estrelas. Ah, eu só vou para a igreja se tiver uma estrela pregando. Eu, como a minha estrelinha é pequena... Queridos, não venha para a igreja para ver fulano ou ciclano, venha para ver Cristo. Não importa se é o pastor Javan, ou o irmão Ciro, o Eduardo que esteja pregando, ou o Osto que prega muito bem. Não importa. Que seja o Edivaldo, que seja a Mel que esteja pregando, que seja o Lucas, ou qualquer um desses jovens aí, você veio para se encontrar com Jesus. Talvez esse jovem, esse irmãozinho que não está acostumado a pregar aqui, tem uma mensagem para você, de poder, né? Então, irmãos, não é tanto a pessoa, mas é o conteúdo que é mais importante. Porque a igreja de Deus é muito mais ampla do que imaginamos. Em primeiro lugar, precisamos entender a igreja como uma comunidade de salvação. Ela foi proclamada por Deus e colocada aqui para salvar. Abra sua Bíblia em Isaías 1, versículo 18. A igreja é uma comunidade de completa consagração a Deus. E eu preciso acreditar nisso. Eu preciso viver isso. Deus nos convida para uma reflexão. Vamos ler? Encontrou aí, irmão Ciro? Isaías 1, 18. Já está aí. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Amém, irmãos? Amém. Mesmo que seus pecados sejam escuros, negros, fédidos, Deus está dizendo que Ele vai limpar o seu pecado e você vai se tornar branco como a neve. Não quer dizer que você vai se transformar em branco não, viu, irmãos? Seja muito feliz com a cor que Deus te deu. Ele está falando de tirar as impurezas do seu coração. Tem gente que pode ser bem branquinho, mas ele é fédido de tanta podridão que tem dentro dele. É isso que nunca deve existir dentro de você, dentro de mim. Deus quer ver um coração puro, reto. A condição laodiceana ofusca a visão espiritual.
da igreja. Por isso não temos uma noção clara da situação em que estamos. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse planeta, irmãos. E nós não vamos levar nada daqui a não ser o nosso caráter. Nada a não ser o nosso caráter. Então devemos preparar pessoas, além de nós, outros para que tenham um caráter semelhante ao de Jesus. Consideramos-nos ricos e abastados, mas a proposta do Senhor é: vinde e arrazoemos. Está lá em João 16, versículo 18, versículo 8, aliás. Durante esse diálogo, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha, vou repetir. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai nos preparar para o juízo que está prestes a acontecer aqui. E Deus nos oferece o perdão, irmãos, que só Ele pode oferecer. Amém? A reflexão aos pés do Pai Celestial nos leva a profunda tristeza pela nossa pobre condição espiritual. A igreja do terceiro milênio precisa experimentar a paz da justificação pela fé. Romanos 5, versículo 1. Tire da sua vida tudo aquilo que seja um atrapalho à sua vida espiritual. É isso que eu quero dizer. Eu vou usar um exemplo meu mesmo. Durante muito tempo, eu fui assíduo usuário do Facebook. Mas aquele troço estava me fazendo mal. Tem gente que consegue controlar, mas eu não estava conseguindo controlar. Estava me fazendo muito mal. E eu tentei uma vez, não consegui. Com 15 dias estava eu de novo no Facebook. Aí disse, passou-se uns tempos, saí de novo. Aí aguentei aí uns 25 dias, voltei de novo, deu recaída. Aí, na terceira vez, passou-se uns tempos aí, na terceira vez eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir sair disso não, hein? E eu tinha 5.000 pessoas no meu Facebook, e mais 200 querendo entrar. Eu disse, sabe de uma coisa? Não, agora eu tenho que ir. E consegui, irmãos. Olha, foi difícil, teve recaída, teve de tudo. Aquilo é uma droga, mano. Parece uma droga. Quando você tem recaída é porque é uma droga, né? E resultado foi que, graças a Deus, eu estou com... Eu não lembro, mas eu estou com mais de 6 meses, eu acho que uns 8 meses, a quase um ano aí sem Facebook. E não me faz falta. Eu não quero dizer que você deva deixar o Facebook, o que é pecado, não, por favor, viu? Não entenda isso, não. Até porque está sendo transmitido aqui para o Facebook, né? E eu quero dar o meu abraço àqueles que estão assistindo aí em casa, né? Que não puderam vir à igreja. Mas, irmãos, se tem algo te fazendo mal, saia dele. Se tem algum grupo que está fazendo mal para você, saia desse grupo. Saia mesmo. Tudo aquilo que seja empecilho para você, que está te distanciando de Deus, saia. E ultimamente eu saí do Twitter, mas o Twitter não deu recaída não. Não deu não. Isso aí foi fácil. Eu ficava olhando assim, às vezes eu me pergunto, para que existe Twitter? Bom, mas tudo bem. Queridos, portanto, somos salvos do pecado para as boas obras. E esta é a obra de Deus em nós, que é a santificação. Deus, uma vez que nos perdoa, nós devemos nos sentir justificados. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, a salvação, ela é diária. Você tem que buscar cada dia. Não existe salvação uma vez
Salvo, salvo para sempre, não, viu? Isso não é ideia da igreja nossa. Isso é uma ideia pentecostal. Desculpe os meus irmãos pentecostais, mas essa ideia não é bíblica. Uma vez salvo, salvo para sempre, não. A salvação, ela é diária. Você tem que buscar diariamente. É por isso que a igreja está o tempo todo incentivando você a estudar a lição, ler a Bíblia diariamente, nem que seja um capítulo por dia. É o teu alimento. Assim como você come, almoça, janta, toma café, você precisa também do alimento espiritual. E mais ainda, né, irmão Ciro? Mais ainda. Deus quer operar, irmãos, uma reforma ampla na igreja. E não apenas uma caiação. Inspirada pelo Senhor, Ellen White diz: é chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. E quando essa reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja a discórdia, o espírito de discórdia e luta. Vocês acreditam, quando eu falei aqui da recaída, eu ficava, meu Deus, e agora eu não vou mais saber dos babados, o que está acontecendo aí, não? E agora, como é que eu vou saber da vida dos outros? Eu ficava. Olha que situação o pastor Javan chegou. Como é que eu vou saber dos babados agora, da vida dos outros? Queridos, graças a Deus eu me superei, viu? Eu não preciso viver querendo saber da vida dos outros, ou a notícia do presidente. Você não precisa disso, irmãos. Você viveu tantos anos sem isso, não é verdade? Tanto tempo sem essas coisas. O primeiro fruto de uma reforma é a eliminação da crítica. Não deve haver crítica na igreja, irmãos. Isso não é bom para a igreja, isso não é bom para você. Mas não pode haver reforma sem reavivamento. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, esta é a mais urgente, diz a Bíblia, de todas as nossas necessidades. Buscá-la deve ser a nossa primeira preocupação. Piedade, humildade. Não importa a sua posição, quanto tempo de estudo você tem, não importa. Eu estou num processo final de mestrado aí que parece uma eternidade. Alguns já me perguntaram: e aí, pastor, já apresentou a tese? Eu ainda não, viu, irmãos? Segundo a minha orientadora, em novembro desse ano, ou seja, eu vou ter que voltar lá de novo. Já me arrependi de ter inventado de fazer mestrado fora do Brasil. Mas agora eu estou num processo que não dá mais para... Eu tenho que seguir com a cara e a coragem, né? Tem que seguir. Mas já estou quase pertinho. Estou fazendo inglês agora. Penso numa dificuldade. Tem hora que Nivone bota as mãos na minha cabeça e diz: Senhor, abençoa. Abre essa mente. Nivone, literalmente ela veio. Eu digo: oh, Jesus. Pense numa dificuldade, irmãos. Deixar para estudar depois de velho não dá certo. Não, dá sim, viu? Dá sim, estou brincando. A gente tem que abrir a mente para as coisas boas da vida, né? Estudar é bom. Aprender, se desenvolver. Mas eu chego lá igual o Washington é minha inspiração. Ele terminou, eu estou na cola dele para terminar também. Então a reforma da igreja necessita, nesta hora tão solene da história, irmãos, não é uma demão disfarçada de cal, é uma pintura completa. É a remoção do orgulho, da presunção, do egoísmo, da indiferença, do apego ao mundo, maus pensamentos, desunião, infidelidade, intemperança. Tais coisas para um coração purificado são asquerosas, essa é a palavra. Então, tire tudo isso da vida de vocês. Nós estamos vivendo, como eu já falei, nos últimos dias da história desse mundo.
Então comece a tirar essas coisas da nossa vida. E aqui entrou vários aspectos, né, que a gente precisa abandonar, irmãos. Se você vai para um lugar e você tem dúvida se vai entrar ali, não entre. Na dúvida, não faça. Essa é a orientação dos sábios. Na dúvida, não faça. Se você tem dúvida em entrar num estádio de futebol para assistir um jogo do Flamengo e do Vasco, não entre. Suma dali. Se você tem dúvida em assistir um filme de cinema, não entre. Eu já fui viciado nisso. Graças a Deus não vou mais e nem sinto falta mais. Eu orei muito a Deus. Deus, me tira a vontade de ir a cinema. E eu era da igreja. Eu era um jovem da igreja e vivia me escondendo atrás dos postes, ó. Ia para a igreja me escondendo atrás dos postes, como se... Eu estou me escondendo de quem? Eu não quero dizer aqui quem sou eu para dizer que isso é pecado, aquilo é pecado. Mas se você vai para um lugar onde não se sente bem, ou tem dúvida se Deus está ali presente, não vá. Não vá. Pense nisso. Deus quer usar essa igreja como modelo, irmãos. E eu quero concluir dizendo o seguinte: por que Jesus, é uma pergunta, ainda não retornou ao nosso mundo? Por quê? Por que vocês acham que Jesus ainda não retornou ainda? A gente fala tanto em ir para o céu, mas quando a coisa começa a apertar, você... Queridos, uma vez o meu cunhado me perguntou, o irmão que foi criado na igreja, está fora da igreja há 30 anos, o irmão da Nilvane, por que Jesus não voltou? E ele perguntou brabo, olhando para mim, por que Jesus não voltou ainda? Eu disse, porque você ainda não voltou. Foi na bucha assim a resposta para ele. Aí ele não me perguntou mais nada. Jesus não voltou ainda porque você ainda não é piedoso. Jesus não voltou ainda porque você ainda não está preparado. Jesus não voltou ainda porque você ainda precisa salvar alguém. Você entende, irmãos? Então está no momento de acordar. Acorde. Não fique... Eu estou pagando um alto preço. Já que eu toquei nesse assunto do mestrado, estou pagando um alto preço por isso. Nesse curso de inglês, por conta das 3 horas de diferença de fuso horário, a aula lá começa às 7 horas, aqui a que horas? 10 da noite. Minha aula termina 00:20. São 2h20. E eu que sempre fui contra dormir depois de 11 horas, ó. Olha que situação. Queridos, a gente tem que abandonar às vezes aquilo que nos faz muito mal. Eu não vou abandonar o curso por conta disso, mas eu estou pagando um preço. Às vezes por causa de um pecado que a gente acha tão pequenininho, nós pagamos um preço muito grande. Muito grande. Porque seu caráter ainda não foi plenamente produzido na sua igreja, na sua vida. Não podemos ser cristãos incoerentes. Tem mais ou menos 8 dias, o pastor Fernando, que é presidente lá na África, um grande amigo meu, encontrei, ele está fazendo doutorado. Está terminou o mestrado e agora está terminando a tese para o doutorado dele. Ele é presidente da ilha de São Tomé e Príncipe, de fala portuguesa. E ele estava conversando comigo e ele me disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse, sabe, porque ele vive numa cultura tão completamente diferente. E um dos maiores problemas ali da divisão dele, que é essa divisão que nós estamos estudando a lição hoje,
África do Sul, Oceano Índico, né? Alguma coisa assim. Está na lição. Essa é a união dele, a divisão dele. E lá tem muitos muçulmanos também. E ele disse: Javan, sabe por que muitos não se tornam adventistas lá na divisão África-Oceano Índico? Porque o cristianismo é incoerente. Olha a resposta, irmãos. Eles dizem isso. Sabe por que eu não me torno adventista? Porque sua igreja é incoerente. Sabe o que é uma pessoa incoerente, irmãos? Você sabe o que é uma pessoa incoerente? É uma pessoa que fala, mas não vive o que fala. É uma pessoa que diz assim: eu não como porco, mas adoro uma linguiça. É uma pessoa que diz assim: eu não bebo Coca-Cola, mas nesse calorzão do Rio ele está afundado dentro da Coca-Cola. É uma pessoa que chega assim e diz assim: eu não vou ao cinema, mas escondido atrás dos muros e dos postes, ele chega lá. Isso é incoerência, irmãos. Se você diz ser adventista, então mostre isso. Mostre em atitude, palavras, e mostre isso para as pessoas. Porque o nosso testemunho também salva pessoas. Paulo disse: vós sois a nossa carta. E eu quero terminar com essa mensagem de Paulo. Olha que coisa linda ele diz acerca da igreja, de nós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. Que palavra forte Paulo diz aqui, né? Nós somos cartas vivas, irmãos. As pessoas estão nos observando o tempo todo. O que a gente veste, o que a gente fala, até dentro de 4 paredes, as pessoas estão nos observando. Eles estão ponderando, dizem: eu vou para aquela igreja? Essa é a atitude da pessoa daquela igreja? Então, pense bem no que você está dizendo, pense bem no que você está fazendo, porque você pode estar atingindo outros, e às vezes para o bem, graças a Deus que seja para o bem, mas muitas vezes para o mal. Muitas vezes para o mal. E eu não quero ser um exemplo para o mal. Eu não quero que minha igreja, a Igreja Nova Iguaçu, seja um exemplo para o mal. Amém? E aqui eu faço a pergunta que eu fiz no início. Você crê que a igreja, essa igreja aqui, será tão fervorosa quanto a igreja do Pentecostes? Quantos acreditam? Levante sua mão. Amém. Praticamente a igreja toda agora. Queridos, não fique com medo. Não fique com medo do que você precisa mudar, porque você pode mudar. Tenha medo de você se perder por não ter mudado. Isso aí faz medo. É você se perder pela sua história, por você não ter mudado. Então, quando uma história é ruim, a melhor coisa que você faz é mudar ela. Você não vai mudar brigando com outra pessoa que está lhe acusando. Você vai mudar orando. A melhor coisa que eu posso fazer pelo presidente que está lá, mesmo que eu não concorde com algumas coisas dele, é orar por ele. E a Bíblia diz isso. Ore por ele. Ore pelos nossos governantes. Ore pelos nossos irmãos. Deus faz tanto através da oração, né? Que Deus te ajude, irmãos, que Deus nos ajude a sermos igreja viva, vibrante, mesmo vivendo um período de igreja morna. É o nosso desejo, nossa oração. Amém.
Louvado seja o Senhor por essa mensagem, né? Forte. A nossa irmã Maria Eduarda vai cantar? Então vem, Maria Eduarda. Louva ao Senhor junto com a Maria Eduarda. Sejamos essa igreja vitoriosa, igreja santa, irrepreensível aos olhos do nosso Deus. Pedi para você ficar aqui, ó. Deus te abençoe, Maria Eduarda, essa mensagem final. Take this fainted heart, take these tainted hands, wash me in your love, come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Take this mountain weight, take this ocean tears, hold me through the drown, come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. Ooh, I will only sing your praise. Oh, I will only sing your praise. Oh, I will only sing your praise. I will only sing your praise. And my heart burns only for you. You're all I want. And my soul waits only for you. And now
I'll sing until the miracle comes. Lord, my heart burns only for you. You're all I want, and my soul waits only for you. And I will sing until the miracle comes. I will only sing your praise. I will only sing your praise. Oh, I will only sing your praise. Even when the morning comes, I'll praise you. Even when the fight is won, I'll praise you. Even when my time on earth is done, Lord, then I'll sing your praise. I will only sing your praise. Amém. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco nesta manhã. Obrigado a Deus por fazermos parte dessa última igreja. É um tempo difícil, nós sabemos, mas nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ser pessoas incoerentes, ó Deus. Deus quer salvar essa igreja, Deus quer salvar a mim e a você, cada um de nós que estamos aqui. Uma igreja, ó Deus, que há de se tornar pura, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Porque para Ti nada é impossível. E nós cremos que essa igreja será apresentada ao noivo pura e sem defeito. Ó Deus, abençoa esta igreja. Abençoa a nossa mente, o nosso coração. Abençoa nossos lábios, ó Deus, nossos olhos, nossos ouvidos. Abençoa tudo que somos, tudo que temos. Despede-nos com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom restante de sábado. Pastor Javan estará à porta para cumprimentar todos vocês. Vamos sair, por favor, em ordem. Agradecemos a você aí que nos assistiu o tempo todo aí pelo Facebook. Foi bom você estar conosco, que o Senhor Jesus te abençoe. E vem para cá, vem assistir aos cultos conosco. Rua Presidente Sodré, número 257, centro de Nova Iguaçu, pertinho da prefeitura, ao lado da ENIG, que é a Escola Adventista. Cultos sempre aos sábados, 9 horas da manhã, com estudo bíblico pela Escola Sabatina. Culto que vai até mais ou menos meio-dia ou meio-dia e meia. Domingos às 7h30 da noite, quarta também, quartas-feiras às 7h30 da noite. Vem para cultuar o Senhor conosco. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Amém.